Olá, amigas e amigos das Conversações Filosóficas, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho a honra de receber aqui a Beatriz Sóis, que vai falar sobre ética negativa, o ser não supõe o dever ser. Esse é o título da nossa conversa. Vai girar em torno do Júlio Cabreira, um autor contemporâneo aí, muito interessante. Quem não conhece ainda, fica o convite aí para vocês conhecerem, né? Vamos ver se durante essa live vocês se interessam também por esse autor. E a Beatriz, ela faz o doutorado na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e também, como é que é em convênio, ela estava me contando aqui, com a UniOeste, é isso? Eu vou começar perguntando aí sobre sua pesquisa e agradecendo sua presença aqui, dando boa noite para todo mundo. E só um lembrete, né? Ontem a gente ia fazer essa live, infelizmente tivemos problemas técnicos aqui, não foi possível. Eu estava usando a internet da universidade e aí o campus fica num local ali que é floresta, às vezes pega, às vezes não pega, né, em Manaus. Mas hoje eu estou em casa e aqui a internet está melhor, então peço desculpas aí para quem tentou assistir ontem e não conseguiu. Espero que vocês estejam hoje aqui também para nos acompanhar. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Beatriz. Como que é essa pesquisa? É na UFPEL e na Oeste ao mesmo tempo, é isso? Uma co-orientação. Então, primeiramente, boa noite a todas e todos. Caio, prazer estar aqui de novo falando com você. Aproveitar de novo para parabenizar nessa tua iniciativa, que eu considero ter sido uma das primeiras, né, se eu não estou enganada, aqui no Brasil, de estar trazendo um conteúdo plural e também engajado. E é sempre importante, né, destacar o papel do pesquisador, principalmente pesquisador em filosofia, na minha opinião, porque a gente está sempre ali tentando dialogar com as diversas áreas de saberes e tentar adquirir um posicionamento coerente, e acabamos muitas vezes sendo, não digo negligenciados, mas aquela velha história, né, de que na faculdade de filosofia nós só fazemos balbúrdia. E aí já trago um pouco também das próprias críticas existentes dentro das instituições, né? Que as próprias instituições estão cheias de pesquisadoras e pesquisadores que adotam um ponto de vista dogmático dentro da tradição filosófica, de forma, mesmo que sustentando seja uma teoria naturalista, seja um nietzschiano, uma feminista, o que for, isso é o que tem me chamado muita atenção mesmo, e é o que tem me feito procurar por parcerias em outras instituições e também dialogar, né, mais com os colegas em outras localidades. Eu fiz uma amizade com o Caio, né, em pouco tempo, depois da nossa primeira conversa aqui no canal, e estou sempre dialogando com o pessoal lá do grupo de estudos que eu estava produzindo em parceria com a UniOeste, né, Toledo, Paraná. E, basicamente, eu pesquiso um tema um pouco polêmico, assim, porque na minha tese de doutorado ela surge com um título que eu ainda estou pensando em como vai ser concluído, mas a princípio seria uma superação, né, do niilismo, do problema do niilismo nietzschiano, através de uma perspectiva da ética existencialista bolvariana, né? Então, como assim, Nietzsche e Simone de Beauvoir. E eu considero que a minha leitura imanente dos textos dos autores que foi o que me levou, né, a estar agora falando sobre o Júlio Cabreira, sobre a ética negativa, porque durante uns 6 meses, assim, que eu estava com muita dificuldade de convencer a própria instituição a
de que essa pesquisa ela deveria ser levada em continuidade. Eu fui, então, procurando qualquer perspectiva filosófica, qualquer teoria que pudesse adotar algum compatibilismo e que não pegasse os conceitos como, por exemplo, de metafísica, romance metafísico bulgariano, que diz respeito a um sujeito situado e a uma metafísica fisiológica, psicológica, e não uma metafísica kantiana moderna, e intelectuais que nem leram, né, a autora, já ouvem, assim, esse tipo de conceito dela, e já dizem, não, peraí, mas como você vai, então, fazer uma pesquisa com uma autora metafísica e um autor, né, naturalista, que geralmente se coloca o Nietzsche, então, nesse lugar que eu acho também problemático. Então, assim, por um lado, eu sou machista, né, para as pesquisadoras mais radicais e militantes do movimento feminista e filosófico da academia, porque eu dialogo com outros autores, homens, só que, na verdade, eu considero que, ao fazer, né, esse movimento de trazer Simone de Beauvoir dialogando com os outros autores da tradição, eu estou, na verdade, fazendo jus ao que ela mesma queria, né, que seria uma perspectiva humanista, e seria, de fato, né, se eu não quero ser preconceituosa, né, com um autor, eu tenho que tratá-lo da mesma forma que eu trataria qualquer outro, mas ok. E, ao mesmo tempo, do outro ponto de vista, né, quando eu apresento, assim, a um nietzschiano, ou tento debater um pouco sobre a questão bovariana, a visão que se tem da teoria dela é muito limitada, porque uma autora que tem cerca de 25 livros publicados acabou por ser diminuída a um só, né? Então, é como se Simone de Beauvoir só tivesse escrito O Segundo Sexo, e aí foi isso. Vamos, então, fazer 500 pesquisas no Brasil sobre a mesma coisa. Moral da ambiguidade, o que é essa moral, como que essa moral tem a ver com a libertação da mulher, tentar dialogar com Merleau-Ponty, outros debates como feministas, como a ética do cuidado, enfim. E eu me cansei um pouco, assim, dessa coisa fechada e diria também estéril, né, que se tornou o contexto acadêmico atual no Brasil, porque e também por isso eu já comecei te elogiando, né, Caio, porque dependendo do canal, se é um canal, por exemplo, que vai para o viés de autoras mulheres, você nunca vê algo diferente ali, é só isso, né? Você não debate mais coisas. Se você vai para uma perspectiva medieval, é só isso também. Então, assim, com o Júlio Cabreira, que é um autor argentino, mas que trabalha, né, dá aulas no Brasil, acho que ele dá aulas até hoje aqui no Brasil, ou pelo menos participa ainda das instituições e tem diversos livros publicados, assim. Foi quando eu me deparei com, deixa eu ver o título do artigo, Impossibilidades da Moral, Filosofia da Existência, Naturalismo e Ética Negativa. Porque eu estava naquela, né, meu Deus, como agora eu vou defender, vou compatibilizar, então, esse povo todo que coloca o Nietzsche num cesto naturalista e o existencialismo que se confunde com uma espécie... O pessoal pega ontologia e muitas vezes leva para a metafísica, né? Acha que a ontologia é metafísica. E com o Júlio Cabreira, então, com essa questão da ética negativa, da impossibilidade da moral, eu não só vi que
eu comecei mal a minha pesquisa, no sentido de estar tentando defender uma perspectiva ainda moral, tanto em Beauvoir como em Nietzsche, apesar de críticos. Tentar salvar uma moralidade ali, tentar salvar uma ética abstrata, mas felizmente eu nunca me perdi dessa coisa de não falar de Simone de Beauvoir como feminista, mas como filósofa. Por minha escolha, assim, eu não gostaria de trabalhar sobre a questão do feminismo, porque eu já fiz isso no mestrado, agora no doutorado também. E do Nietzsche, assim, também eu me nego a trazer com essa leitura imanente algum tipo de viés. Agora eu esqueci o termo correto, mas de estar lendo aquela teoria com os olhos de hoje, né? Então, não estou dizendo de forma alguma que não é problemático. O livro da professora Scarlett Martin, inclusive, que foi lançado, deixa eu ver se eu acho que Nietzsche e as Mulheres é um grande exemplo, assim, para mim. Eu não vou achar porque eu não botei em ordem assistente ainda. Mas Nietzsche e as Mulheres, Scarlett Martin, que é, acredito, a maior pesquisadora, né, do Brasil, da filosofia de Friedrich Nietzsche. E ela foi muito sagaz, né, em lançar esse livro que ela já vem publicando há mais de 10 anos, nesse período pós-pandemia, ainda durante a pandemia, na verdade, que foi bem na época que começou, né, a expandir a pesquisa sobre filósofas no Brasil. E também eu percebi que aumentou um outro tipo de viés que eu não concordo, que seria tentar salvar um feminismo nietzschiano. Sim, não dá. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem... Eu cada dia mais estou ficando convencida de que nós temos que retomar os gregos, nem que seja para adotar um ponto de vista moderado sobre as coisas, sobre a nossa própria prática, assim. Era para falar só um pouco sobre a pesquisa e olha aí o que aconteceu, né? Mas eu acho importante trazer, né, esse plano de fundo, porque já que na UFPEL não havia nenhuma pesquisadora ou pesquisador que tivesse interesse ou até mesmo leitura, né, em adotar esse abacaxi que eu estou trazendo. E foi com muita alegria, assim, que eu acabei sendo privilegiada pela orientação do Clademir Araldi, lá da UFPEL, porque ele é um dos também maiores pesquisadores de Nietzsche, ao meu ver. Não é porque ele é meu orientador, mas porque é uma pessoa, assim, extraordinária no sentido pessoal e também no sentido teórico. E ele também tem visualizado, assim, numa teoria mais estética, mais como arte de viver, uma saída para uma questão nihilista, se a gente fosse poder resumir dessa forma. Só que ele está trabalhando, então, mais com Nietzsche e Foucault agora. E aí, como eu já havia conhecido Claudinei Silva, da UniOeste, quando eu pensei em fazer o meu mestrado lá em 2016, no Paraná, eu cheguei para ele meio que com um pedido de socorro, assim, de olha, professor, eu estou tentando fazer uma pesquisa aqui um pouco diferente e
a maioria das pessoas que têm lido o meu projeto tem dito que se eu fizer um diálogo entre Simone de Beauvoir e Sartre, por exemplo, não é nem porque eu quero, mas porque ela faz isso, né? Ela diz, se você quer saber tal coisa, vai lá em tal página do Serionato, enfim. E o pessoal tá muito 880, não sei o que eu faço, enfim. E com toda aquela tranquilidade e calma, assim como o Clademir, parece dupla sertaneja, eu brinco com eles, Clademir e Claudinei, né? Ele, então, abraçou o abacaxi comigo e com o Clademir, e eles já são agora grandes amigos depois da Ampof. E, por incrível que pareça, nesse artigo Impossibilidades da Moral, do Júlio Cabreira, nós temos uma argumentação que vai ter, no final, o exemplo da teoria nietzschiana e da ética bolvariana. E foi a primeira vez, assim, que eu entrei em contato, agora vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com um texto que pudesse dar um tipo de suporte, né, para a minha pesquisa, porque não sei, eu não posso também generalizar, né, mas eu vejo hoje em dia, eu vou bater na mesma tecla, muita coisa mais do mesmo, e eu não queria fazer isso, assim. Então, foi lendo o Cabreira que eu abri os horizontes e vi que eu tinha que, na verdade, começar a ler comentadores, intérpretes contemporâneos que estivessem pensando num movimento pós-moral, né? Um amoralismo, numa linguagem nietzschiana, e que, na verdade, toda aquela pressuposição que eu tinha de que, ao superar um possível niilismo nietzschiano, Beauvoir estaria trazendo uma ética no sentido comum, agora é o senso comum acadêmico-filosófico, né? Eu vi que isso aí estava completamente errado, que eu devia desistir desse projeto, e eu percebi que em ambas as teorias, tanto do Nietzsche como da Beauvoir, se eu fosse querer sustentar um ponto de vista ético-moral, seria a partir do viés negativo. E foi então que eu me deparei assim com um universo de obras do Cabreira, e dentre elas vou até mostrar aqui essa que eu trago também, Mal-Estar e Moralidade. E uma coisa interessante também dele, além, né, de ele estar fazendo trabalhos em diversos países, de ele estar fazendo coisas diferentes, pós-estruturalistas, de ele estar trazendo autores que, no senso comum acadêmico, contradizem um ou outro, e também por trazer a questão da arte, ele se tornou para mim um exemplo, né? E ele consegue superar, né, o nosso senso comum filosófico. Agora eu vou só falar nisso, adorei meu conceito. Ele foi superando, né, essa da religião filosófica que se tornou hoje em dia, a ponto de ter também suprimido essa ideia de que ou eu faço filosofia analítica ou eu faço filosofia continental. E, para mim, então, foi um divisor de águas, né? Então, por que eu digo isso? Vou apresentar sucintamente, né, as ideias dele, com muita esperança de que mais pessoas leiam, mas adianto que tudo fica muito mais explícito quando você vai para as obras onde ele nem parece o mesmo autor, né? Porque
ali a gente tem o Cabreira analítico, e ele traz uma fundamentação analítica, uma fundamentação, como eu poderia chamar, lógica daquilo que, com palavras sucintas e objetivas, ele trazem de maneira também continental. E é um exercício bem legal esse também, né, da gente estar trabalhando com os autores continentais e também autores que são negligenciados, como Beauvoir e tantos outros. Eu vejo que grande parte dos existencialistas, né, tem sido, por muito tempo, ignorados. Como na UFPEL, diferentemente da UniOeste, eu nunca tive a oportunidade de estudar a teoria existencialista, eu meio que fiquei com isso na cabeça, né, de que a universidade, ela não tem muito espaço para esse tipo de pesquisa, mas eu estou vendo que está tendo uma mudança nisso também. Lembro que um colega, inclusive, numa apresentação minha, falou que os existencialistas não faziam filosofia, eles só sabiam fumar e beber nos bares, e, tipo, da França. Eu sempre falo isso também, porque no dia eu fiquei com raiva, mas fiquei quieta. Até o meu orientador atual, que estava junto, nem falou nada. Bom, então, vou começar pela parte mais analítica, mas com conceitos continentais, porque eu acho que vai ser mais fácil para a gente compreender, então, o que é essa ética negativa. O Júlio Cabreira, ele salva, na minha interpretação, aquele sentimento de descoberta da investigação filosófica, né, que a gente tem no início da graduação, que é quando a gente ainda não vendeu a alma para nenhum autor e consegue saborear cada página de cada tradição, escola filosófica, sem pressupor coisas no meio do caminho. E eu comecei a fazer, né, algo nesse sentido, de uma disciplina de filosofia medieval, quando o professor Manuel Vasconcelos, que pesquisa a teoria do Santo Anselmo, propôs que eu fizesse um artigo que fosse em direção a um diálogo entre Santo Anselmo e Sartre. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E tanto nesse momento, assim, como também em tantos outros, como lendo o Cabreira, eu me dei de conta que ou você gosta, ou você realmente, né, ama a filosofia e tem esse amor pela sabedoria, ou você não tem. Então, se você tomar o seu dogma como verdade absoluta, já não é filosofia. E eu percebi, então, que tinham várias problemáticas que envolvem o sentido e o significado da vida humana, que apesar de terem um desfecho diferente em ambos os autores, no caso Santo Anselmo e Sartre, estava ali o mesmo caminhar, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Como diz o Júlio Cabreira, né, é muito fácil eu criticar uma perspectiva filosófica, um artigo, um livro, uma escola, se eu estou vindo de fora. O que isso quer dizer? O que dá valor, né? Parece a Simone de Beauvoir falando que eu não posso agir de uma maneira que vá anular o fim da ação. Parece kantiano, mas não é. Mas o Cabreira, então, quando ele fala que eu não posso,
vir com um olhar externo, porque senão é óbvio que eu vou ter várias críticas para fazer, e que o que importa é o caminho, né, da argumentação. Aí foi o insight, né, que eu tive para continuar com a minha pesquisa. Eu já estava quase desistindo quando me deparei com esse artigo. No sentido de que a genialidade da teoria filosófica, porque filósofo não é a pessoa que se forma em filosofia, né? Filósofo não é a pessoa que está ali pensando na vida. Filósofo é o indivíduo, o autor engajado, que com um grande conhecimento, uma grande bagagem, vai estar trazendo uma sistematização, uma visão de mundo original e, ao mesmo tempo, com fundamentos. Não se inventa a roda, né? Basicamente. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um autor como esses autores mais famosos e fica jogando na internet as frases mais polêmicas deles, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ah, ela tá negando os dados da biologia. Deus está morto. Ah, ele é um ateu que não tem, sabe? Aí você traz, por exemplo, deixa eu pensar, o Kant lá defendendo a moralidades, e aí depois você se depara com o próprio Júlio Cabreira numa videoaula, mostrando um trecho onde, dialogando com a questão, né, do suicídio, o Kant vai dizer que o dever, em algum momento, ele vai ter mais valor que a vida, né? Então, se você pegar uma coisa assim, que tem uma profundidade e for lá para o final só, e ignorar todo o percurso, você vai ter perdido toda a graça daquela perspectiva. E porque é muito difícil você fazer uma sistematização original de mundo e não cair em contradição. Você está trabalhando com uma defesa de natureza ou condição humana, está trazendo um galho, né, que vai lá na ética e na moral, depois que vai lá para a política, que vai estar falando com estética, que vai estar falando com linguagem. É muito difícil você trabalhar com todas essas questões e não cair em contradição teórica. E aqui eu faço a provocação, né? O próprio Kant fala uma coisa lá na primeira crítica, e na segunda surgem, então, as ideias da razão do nada, e, para mim, morreu ali a genialidade dele. Então, assim, você vê... quem sou eu para falar de Immanuel Kant? Mas eu tô aqui como falava uma ex-orientadora minha, eu tô aqui como advogada do diabo, né? Para fazer provocações mesmo. Então, o Cabreira, ele, óbvio, vai trazer lá com uma linguagem muito específica e que eu nem tenho condições de transmitir, porque eu tenho pouca leitura na questão da filosofia analítica, mas estou disposta a aprender, acho que isso é o mais importante. Mas, para simplificar também, ele vai trazer essa ideia de que a teoria, ela tem fundamento, ela é válida, ela é justificada, se dentro dela não houve contradição e se o autor consegue sustentar aquela ideia até o final. Agora, vir de fora e fazer uma crítica, dá para fazer isso com qualquer teoria, porque filosofia não é ciência. E a própria ciência, né, ela já
perder um pouco, talvez, essa coisa de ser algo insuperável, né? Irrevogável, enfim. Aí, outro exemplo que eu sempre trago é o de que nos anos 90 a homossexualidade para a ciência era uma doença, né? Então, a ciência também está se contradizendo muitas vezes, felizmente. E a questão para o Júlio Cabreira, e que eu vejo que é importante para Nietzsche e para Beauvoir também, é de você ter a responsabilidade intelectual de não querer colocar sua teoria como um dogma para os seus leitores, mas está dando, né, com a sua teoria inovadora, as ferramentas necessárias para que esses leitores possam fundar suas próprias maneiras e formas de vida. E, bom, o Cabreira, então, agora vindo mais para a questão, né, da ética negativa, por que ética negativa, no final das contas? Em suma, a gente tem dentro do que se considera uma ética positiva uma defesa ou de um dever ser, que tem sua origem, seu fundamento, sua justificação num mundo que não é o nosso, em que nós não temos acesso, que nós não temos contato, mas de alguma forma se considera que há nisso uma liberdade, né? Então, numa teoria deontológica, você é livre se você seguir uma norma que já existia antes de você nascer, só porque a maioria das pessoas vê aquilo como algo coerente. Enfim, aí vem toda a Gestalt Theory e acaba com isso, mas ok. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem o naturalismo, né? Naturalismo é também querer tirar de algo que existe um dever ser. Como se houvesse um mandamento inscrito na natureza ou inscrito, né, nesse outro mundo, nessa razão que é nossa, mas que ao mesmo tempo não é. Como se essa fosse a resposta que iria dar um fim a todo um debate amplo e que, na minha visão, assim, não deve ter uma conclusão. Então, quando a gente traz uma ética negativa em oposição a uma ética positiva, a gente vai estar pressupondo, primeiro, que se eu for trazer algum fundamento normativo, alguma questão prescritiva dentro da teoria ética-moral, eu prefiro agora chamar de ética porque eu percebi, né, também com Cabreira, que realmente a gente está num período pós-moral, né? E acho que é por isso que a filosofia está indo tanto para o lado analítico ou político. Mas ética negativa no sentido de que se eu for dar um fundamento normativo, ele vai acabar tendo um conteúdo muito, muito sucinto. Por exemplo, o Nietzsche, ele não tenta dar, e é por isso que ele traz esses autores de Nietzsche e Beauvoir. O Nietzsche, partindo, seja lá que a pessoa quiser acreditar, né, no naturalismo ou não, da sua genealogia crítica da moral, ele abre as portas para que a gente possa tentar fazer algo novo. E ele várias vezes fica afirmando que ele não quer mesmo, né, fazer moral.
E hoje, as pessoas intelectuais ignoram o que o próprio autor, né, afirmava, e a crítica a ele ele não tem uma teoria moral. Sim, ele não queria ter discípulos, né, nesse sentido. Mas é com a questão estética, mas estética da existência, com um amor fati, né, que eu vou ter uma resposta, talvez, positiva. Só que essa resposta ela vai ser relativa ao sujeito que está, né, procurando uma resposta. É por isso que eu vejo em todas essas perspectivas que eu estou trazendo, de maneira a concordar com elas, todas elas têm em comum uma retomada ética das virtudes. Há uma retomada de uma espécie de mediedade. Há uma questão de caráter e uma questão de que tudo vai ser relativo ao sujeito, mas que isso não significa que é um relativismo. Então, assim, eu tenho como sustentar, nesse sentido, sim, eu tenho como sustentar uma norma para a ética. Eu tenho como sustentar um limite para o meu agir. Só que isso não significa que, do ponto de vista individual, eu ou vai estar seguindo mandamentos irrevogáveis, da mesma forma que eu também não vou estar tendo que lidar com uma preocupação de se eu estou sendo livre ou determinado. O que eu quero dizer com isso? Para um autor como Nietzsche, como Beauvoir, como Cabrera, você querer rotular as coisas de isso é liberdade, isso é determinismo, isso é aquilo, é uma coisa assim que não faz muito sentido, ao meu ver, né? Porque uma analogia possível é quando a própria Beauvoir diz que se existe ou não um Deus, o Sartre também fala, se existe ou não um Deus, isso não tem nada a ver, não vai fazer diferença nenhuma aqui para o meu livro. Eu não tenho acesso a ele. Não vai mudar, querendo ou não vai mudar a minha teoria e nem minha vida eu ter algum conhecimento sobre a existência ou não desse ser. Então, assim, você quer encaixar esses autores nessa coisa que se tornou o pensamento filosófico de ter que ser algo, de ter que ter uma resposta objetiva e determinística, ou a favor de uma liberdade ilimitada que vai ser relativista, não faz muito sentido, porque você vai estar tirando todo o aspecto existencial. Então, Beauvoir, assim como Nietzsche, ela, em certo sentido, também vai estar defendendo uma perspectiva estética, também vai estar defendendo uma retomada à filosofia clássica grega, só que ela vai estar adicionando ainda o que o Júlio Cabrera chamaria de critério para uma ética negativa, porque é um critério mínimo. Ele é muito mais um critério que limita, por isso negativo, do que prescreve. Então, quando você tem, aqui dialogando, né, com a minha teoria e com o próprio exemplo que o Cabrera traz, quando você não tem a preocupação de estar querendo limitar um pensamento filosófico a um conceito, de não fazer a pesquisa simplesmente porque alguém vai dizer, mas isso é naturalismo, isso não é, enfim. Se você ignora essa questão, assim, então eu considero que nos castra, né, no sentido intelectual. E for mais para um lado existencial, você percebe a urgência de... Começou um temporal aqui, tá batendo tudo. Você percebe a urgência de a gente voltar a falar sobre moral,
mas de uma maneira que não seja tradicional. Porque para você ir para a política, né, para você falar sobre qualquer coisa, é você que está falando, e você tem uma criação, e você tem um contexto, você é situado, você não está ali trazendo uma coisa externa. E por isso, tudo sempre vai ser relativo ao sujeito. Por que eu não chamaria isso de relativismo moral? Porque no relativismo moral, aquela coisa de tudo é permitido, ao meu ver, né? Não tem norma. Só que aqui a gente tem ainda uma norma. E eu vou trazer assim a nível de mais de trazer as pessoas, assim, fazer as pessoas incentivar a lerem as perspectivas diferentes, e ao invés de estar querendo resumir uma coisa tão profunda como é a teoria do Cabreira e seu movimento, em uma fala de 40 minutos, 50 minutos, eu vou estar trazendo esse panorama geral, que eu acho que é muito mais rico. Vamos pensar da seguinte maneira, e seguindo a linha, né, cronológica. Se eu consigo, ao ver, do ponto de vista genealógico, que a moralidade, ela está, querendo ou não, inserida inconscientemente em diversas criações humanas, e que isso tem se visto ou intitulado como algo que não é moral, porque foi pelo hábito que a gente adquiriu determinada crença, determinado dogma como verdade. Óbvio, estou falando do Nietzsche. Se você parte desse pressuposto de que houve, em determinado momento, uma necessidade utilitária, de utilidade, para que se elaborassem certas normas, regras de atração, e que, obviamente, né, com o passar das gerações, isso se esqueceria e se tornaria um hábito. Tanto Beauvoir como Nietzsche falam da questão da moralidade nesse sentido, principalmente na questão da punição. Foi a partir, né, dessa ideia da punição que eu fui me habituando com alguns valores morais. E habituando no sentido de esquecendo, porque as coisas são como elas são, mas enfim. Então, se você vê, né, que houve em determinado momento uma utilidade para isso ser uma verdade, ou uma mentira, um mandamento, seja o que for, e que talvez você esteja ignorando todo um outro lado bonito da existência, porque você não tomou consciência dessa problemática ainda, você considera, agora vindo com uma perspectiva bulwariana, em um primeiro momento, libertar-se de maneira individual, né, de maneira a projetar o seu valor, a sua vida, o seu objetivo, dá para si mesmo uma razão para existir que não esteja pronta, e que seja justamente esse projeto de vida que vai te fazer levantar todos os dias de manhã, né? E não cair num completo niilismo frente à consciência da impossibilidade de uma regra moral absoluta e universal,
é assim que você vai achar um critério para o coletivo, para a norma. Então, você tem um retorno, assim, a questão da filosofia e da própria ética como uma maneira de viver, né? Porque o Nietzsche, ele, sim, estava tendo um pensamento solipsista. Beauvoir, com um primeiro momento solipsista de libertação individual, consegue perceber que a lógica da questão é que se eu não quero ter a minha liberdade retirada de mim, eu não posso fazer isso com outra pessoa. Isso é uma coisa óbvia. Por isso que ela também critica muito a questão do idealismo e objetivismo moral, porque ela vai mostrando, né, muitas incoerências dos argumentos, mas principalmente como que, aparentemente, quanto mais moralista é o autor, mais contraditório é a prática dele. Eu falo mesmo, assim, é o famoso professor kantiano que trai a esposa e todo mundo sabe no departamento, sabe? E tá ali falando num dever, numa norma irrevogável, universal, pronta e que isso é liberdade, mas enfim. E então, assim, o critério da atuação não é relativo, no sentido relativista, senso comum filosófico, porque ele vai estar dizendo que se eu negar a liberdade, eu vou estar sendo incoerente e vou estar removendo todo objetivo da ação. Exemplo, aquele menino lá, o Monark, do Flow Podcast, né, que o cara estava defendendo a liberdade de uma maneira tão extrema que a gente pode, então, defender um partido nazista no Brasil, porque a gente tem que ser livre. Então, assim, eu vejo essa questão da ética negativa muito próxima da questão clássica grega, dessa noção aristotélica de mediedade, justamente por a gente estar, então, trazendo o contexto e quem está agindo junto com o discurso. Então, sabe quando você tem aquele exemplo clássico da universidade de quando da teoria moral kantiana, que você tem que respeitar o dever, e aí eu não lembro se foi ele mesmo que falou, se foi um comentador que trouxe isso, e o pessoal gostou muito, e agora todo mundo fala o mesmo exemplo, mas aquela coisa. O respeito ao dever, ele é tão grande que, se a gente pensar, né, no período da Segunda Guerra Mundial e eu estiver escondendo um judeu na minha casa, bate um soldado nazista na minha porta e eu sei que o meu dever é não mentir, pro Kant eu não posso mentir em momento algum, porque eu vou estar sendo um relativista moral, quem sabe, né? Porque a minha moral não vai estar sendo objetiva. Mas aí o Júlio Cabreira, né, em alguns pontos, em alguns momentos dos textos, ele até brinca, né? Mas o critério não era justamente a vida, não era a própria vida que dava a norma. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? A gente chegou num estado em que as coisas são tão determinadas ou ilimitadas que não se vê mais o contexto. E Nietzsche não quer fazer uma abstração moral por conta disso. Beauvoir dá um critério mínimo, que é aquele de se eu agir indo contra o fim da minha ação, contra a liberdade, eu vou estar anulando ela, e
junto com isso, né, tem todas as outras questões existenciais que eu considero ainda mais importantes, que envolvem na verdade, a ideia de que justamente esse processo de você criar a sua moral, de você dar o valor à vida, de você dizer o que é certo e errado a nível pessoal, sem interferir na escolha do outro e respeitar ela, porque democracia não é essa briga de Facebook que a gente tem hoje, é nesse movimento, é nesse processo, é nesse contínuo desenvolvimento do ser que eu vou encontrar a essência da vida. Então, ela não é pronta, ela não está dada. Eu crio. E é a criação que vai fazer com que eu queira ainda viver. E isso é importante e cai dentro da crítica, né, o idealismo e a perspectiva objetivista, porque não sei como, eu não posso falar por todo mundo, né, mas eu sinto que quando algo é meu, quando sou eu que estou ali, aquilo que tem uma importância tão grande para mim, que eu não ouso ir contra, sabe? Então, nesse sentido, uma ética negativa, ela daria ferramentas para que eu não anulasse toda essa questão transcendente, não no sentido metafísico, mas do sujeito enquanto criador, como artista, dessa ideia de que não faz muita... já que esse sistema moral abstrato ele já existe quando eu nasço, por que eu vou seguir ele? Eu vou defender para agradar todo mundo, eu vou cair lá no senso comum e vou repetir, amém, em nome de Deus, ok. Mas a minha vida pessoal, quando não tiver ninguém vendo, eu vou agir de uma forma completamente contrária àquilo que eu defendo de maneira teórica. É isso que se vê, geralmente, em pessoas que adotam posicionamentos tão contra o relativismo. Mas, assim, ao mesmo tempo que não é um pensamento prescritivo no sentido de questões específicas, mas sim amplas, essa característica de ser algo negativo por ser algo abrangente e mais que vai mais limitar o amplo do que determinar o micro, essa inovação, eu acredito, que observada e radicalizada pelo Júlio Cabreira, faz com que ele chegue no ponto, assim, de não só perceber de uma maneira genial, assim, que todos nós, não importa a tradição filosófica, a gente está sendo muito incoerente em alguns momentos, mas aí já é algo que eu não sei se eu compro o pacote, né? Mas ele vai depois radicalizar tanto esse pensamento que ele vai trazer. Eu acho engraçado ele falando, né? Mas ele comenta assim: quem é que disse que a vida é boa, né? Que a vida é um valor em si mesma, que o fim do homem é ser feliz. Se no mundo real, no dia a dia, no cotidiano, a gente vê poucas pessoas felizes, né? A grande massa da população
tá lutando para sobreviver. Não é uma existência, é uma sobrevivência que a gente tem para a maioria das pessoas. Então, de onde que a gente tirou essa ideia de que, né, falando como ele traz, né, de onde a gente tirou essa ideia de, primeiro, a felicidade humana é um bem em si mesmo, é o fim disso, é o objetivo daquilo, enfim. Mas se na prática cotidiana eu vejo as pessoas no piloto automático. Então, ele radicaliza tanto que ele chega no ponto de comentar, né, que o ideal seria nem ter nascido, no fim das contas. E é aí que entra justamente a importância, né, dessa retomada, de uma revisão urgente da tradição e de um retorno, né? Quem conhece sabe que o Cabreira ele trabalha muito com a questão do cinema, né, da fotografia, da arte como um todo. Esses autores, esses autores que estão nesse movimento pós-moral, mas que não querem ir para a política, porque eu vou acabar reproduzindo questões habituais dentro da política sem perceber. Eles resgatam, então, o valor da existência não como fim em si mesmo, não de maneira absoluta, universal. A própria Beauvoir, olha, a ação, ela não é moral se ela está indo contra a ideia de liberdade. Ok, mas se a minha vida estiver em perigo, eu vou ter que tirar a vida de quem está botando a minha vida em perigo. Se eu tenho um ditador no poder, é meu dever tirar essa pessoa do poder com violência. Entende? Então, porque, querendo ou não, tá indo contra a liberdade. É essa ideia, né? Por isso que eu citei o moço lá, o Monark do Flow Podcast. Né? A pessoa, ela tá fora de si, às vezes, falando no sentido de uma completa contradição. Né? Eu sou tão a favor da liberdade que eu sou a favor que tem um tirano tirando a minha liberdade. E esse tirano, às vezes, ele tá mascarado. O tirano, ele é a razão, né? O tirano é aquela dignidade humana que ninguém tá presenciando, ninguém tá sentindo, mas ela tá ali em algum lugar, no imaginário. Então, a moralidade para o Júlio Cabreira é um anseio humano. Vai estar dialogando com uma questão muito mais de sobrevivência do que de achar um valor em si mesmo, seja felicidade, seja o que for. E vai ser uma moralidade que vai estar subordinada também a vários outros processos. Então, muitas vezes, já que cada um de nós tem uma interpretação diferente de um conceito, como eu falei lá no início, né? Poxa, eu falo às vezes de metafísica, romance metafísico da Beauvoir, e acham que a autora ela é uma racionalista. Ou, sei lá, eu falo em aristocracia nietzschiana e acham que Nietzsche está defendendo tal coisa. A Hannah Arendt fala da importância, né, da propriedade privada e o pessoal sai chamando ela de liberal. Então, assim, é importante a gente... E é a defesa do Júlio Cabreira, então. É importante a gente ler os textos a partir da linguagem do autor que está lendo o texto, né? Não faz sentido... E eu nunca vou concordar com o autor se eu estiver interpretando aquilo com
um significado, um sentido diferente daquele que ele quer trazer. Então, apesar de ser a mesma língua, é uma língua diferente, sabe? Por isso que tem dicionário desse autor, dicionário daquele autor, porque cada autor, ele constrói a sua teoria e o conceito, ele vai estar significando uma coisa diferente. E aí vai entrando, de novo, o processo filosófico, né, de estar nesse meio, nesse desenvolvimento, o valor, tanto da vida como da teoria. Então, a gente tem, para finalizando já, uma impossibilidade da moral no sentido naturalista, racionalista, enfim, seja qual for, porque eu vou estar tirando um dever ser de uma invenção que eu estou dizendo que é um ser. Então, assim, o ponto é nós não nos tornarmos tiranos dentro da teoria filosófica a ponto de achar que nós podemos impor um pensamento e que nós vamos eventualmente descobrir, então, vamos revolucionar e finalmente responder perguntas que nos movem, né, dentro da teoria filosófica há tanto tempo. E realmente, será que a vida ia ter graça se a gente soubesse realmente qual o sentido dela e qual a finalidade, qual a origem? Será realmente que esse constante indagar-se, essa paixão, né, que eu vejo em muitos pesquisadores de aposentados, assim, não param de criar, de ir para o debate, porque aquilo, né, traz um combustível para a vida, né? Então, eu não posso pegar coisas inatingíveis, inalcançáveis, inventar uma historinha bem argumentada. Ou pelo menos que seja, eu diria, o que todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir, né, que não vai morrer, que vai para o paraíso se fizer tal e tal coisa. Eu gostaria. A vovó tem a frase, né? Desejo ardentemente ser a menina que acorda no domingo de manhã e vai à missa, mas não sei a citação inteira, mas não posso mentir para mim mesma, né, nesse sentido. Então, eu penso que, ok, se a gente tiver com um olhar filosófico, acadêmico, essa teoria do Júlio Cabreira vai ser um tiro no pé, né? Mas se você vier mais um sentido existencial e estiver mais preocupado com um modo de viver, uma arte de viver, e não tanto com uma busca pela verdade das coisas, você vai encontrar, como eu encontrei, em teorias pós-estruturalistas, pós-morais, em teorias que se negam a militar de maneira absoluta a qualquer coisa, seja ela mesma a vida. Eu espero assim que se possa ter experiência, talvez, de novamente a gente se deixar levar pelos autores, pelos textos,
a ponto da gente voltar a se apaixonar pela vida como aquela criança, né, que a cada descoberta inocente se alegra com o que hoje na nossa vida adulta é banal, talvez. Então, eu diria, realmente tem esse aspecto problemático, né, mas como o Júlio Cabreira coloca, toda e qualquer teoria tem um aspecto problemático. Toda qualquer teoria ela vai ser criticável, porque no fim das contas a filosofia é isso, eu estar fazendo, né, o uso da argumentação enquanto um convencimento, né? E é muito difícil, então, eu conseguir uma saída única. Então, acho que eu vou finalizar, assim, a minha fala nesse sentido de não tanto de ter limitado a noite com o que é o que não é, mas eu gosto muito mais, assim, de trazer alguns recortes para que não só pessoas que não sejam, né, da área talvez sintam interesse em ler textos da filosofia, mas eu gosto muito, assim, principalmente com os meus alunos, né, de fazer uma anotação lá com uma caneta vermelha, começar a fazer um monte de pergunta, né, aí eles olham e falam assim, olha aí a lógica da professora, não sei o que, e no fim das contas recebem um certo, não, mas é isso aí mesmo que tu colocou, entende? Talvez seja um momento, assim, de realmente a gente pegar esse espaço, né, de... Não tô falando em também criar verdade no sentido das fake news, mas eu tô falando no sentido mais existencial mesmo, né, da gente voltar a ver no ser humano um valor a ponto de não deixar de falar com alguém porque é petista ou bolsonarista, porque a vida é muito mais do que isso. Não deixar de ler um autor porque ele não é considerado, sei lá, não é considerado a favor da democracia, é considerado machista, é considerado isso, é considerado... Você vai estar se limitando muito. E você não vai estar se permitindo fazer é o que eu gosto muito. Poderia ser criticado, né, como uma colcha de retalhos, mas eu gosto muito dessa questão construtivista de pegar o que importa, o que é bom das coisas, das teorias, das pessoas, e o resto não me afetando, ok, entende? Óbvio, com a liberdade, né, de criticar, enfim. Mas eu trago, então, agora trazendo essa questão para a vida mesmo, que o que começa lá no Nietzsche, que com a Beauvoir aparece também, mas com critério, e é radicalizado com Cabreira, a ponto de não se ver mais na vida realmente um valor em si mesmo, porque no dia a dia a gente está numa completa contradição, é justamente esse movimento, assim, crítico necessário, que é crítico e necessário, né, para a gente talvez voltar a praticar democracia e a debater mesmo, né, com respeito. E, com aquela sabedoria trágica dos gregos, talvez, de aqui e agora realmente o que importa, e não tanto o rótulo do que eu estou falando, e muito menos
a possibilidade de eu comprovar isso ou não, talvez. Mas, enfim, obrigada, Caio. Me desculpa por estar trazendo a bomba para o teu canal. Mas, realmente, assim, o Cabreira, ele nos coloca, assim, num movimento de desalienação enorme, que a gente consegue superar o niilismo dentro dele mesmo. Tem. Então, vamos ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Obrigado aí, Beatriz. Pessoal, tem aqui algumas pessoas acompanhando. Eu vi que desde que a gente começou, várias pessoas foram entrando, mas ninguém fez pergunta por enquanto. Não sei se porque a gente teve de alterar o horário, as pessoas de ontem, não sei se estão aqui, são as mesmas. Enfim, se alguém quiser perguntar, depois a live fica sempre disponível, né? Então, vocês podem comentar em outro momento também. Geralmente, assim, quando uma pessoa faz a primeira pergunta, aí as outras perdem a inibição e fazem mais, né? Mas a primeira sempre demora um pouquinho. Mas vai ser... as pessoas que vão perder a oportunidade, né? Porque eu trouxe a bomba pronta para... eu gosto de chegar para ser criticada mesmo. Agora eles vão ter que lidar com a minha resposta depois de eu ter tempo para pensar. Poxa. Verdade. Mas é a dificuldade de trabalhar também com filosofia contemporânea, né? As questões estão sempre abertas e novas teorias, novas abordagens surgem e você trouxe um autor vivo, né? Que é interessante isso também. Muito bom. Se você quiser falar, enquanto o pessoal pensa em uma pergunta aí sobre outros textos, né, dele, assim, o pessoal que quiser começar a leitura, assim, o que tem disponível, né, apresentando, assim, o autor. Eu diria para começar justamente com esse artigo dele, deixa eu pegar aqui, que é a impossibilidade da moral, filosofia da existência, naturalismo e ética negativa. Também tem um texto, eu não vou saber dizer o título, eu acho, mas é do Loparic e Neves. Depois eu posso colocar aqui no YouTube, que há também uma tentativa de talvez compatibilizar questões antagônicas enquanto filosofia experimental, né, que é uma outra tradição, né, que está surgindo agora. Deixa eu ver. A gente tem a questão também. Estou vendo aqui que eu sempre fico com os meus fichamentos juntos. O texto sobre a perspectiva analítica dele, na verdade, está em inglês, que é Introduction to a Negative Approach to Argumentation, né? Introdução a uma abordagem negativa da argumentação. Então, assim, os autores, eles estão abrindo novamente aquela questão. É como se a gente tivesse transformado, né, ao longo do tempo, ao meu ver, a filosofia numa mitologia, e agora, na contemporaneidade, estão vindo os autores tentando fazer filosofia de novo, no sentido original, de, gente, vamos tentar não repetir alguns dos problemas. Olha só, chegou uma pergunta aqui do portal Ciorã Brasil. Falando em ética negativa a partir de Cabreira, gostaria de saber se a professora Beatriz entra na seara
do antinatalismo, e se ela articula feminismo e ética antinatalista. Aí você pediu uma questão polêmica, tá aí, o nosso colega. Valeu aí, o Rodrigo que está aí. Boa noite. Obrigada pela pergunta. É Rodrigo o nome? Eu acho que é o Rodrigo que tem esse portal, que eu até aconselho a quem gosta do Cioran, quiser saber um pouco aí sobre esse outro filósofo, depois dá uma checada nesse canal, que é bem legal também. Gente, o que eu posso dizer? Assim, não, eu não me considero nem, eu me considero feminista na prática, mas eu não me considero uma pesquisadora que um dia vai ser chamada de autora feminista. Porque eu não quero me rotular. Eu não quero me tornar um indivíduo que chama uma pesquisadora de machista porque ela está debatendo com um homem. Então, eu gosto, quando eu trabalho Beauvoir justamente por isso, porque eu vi nela uma baita, como posso dizer, atitude de má fé filosófica, de pegar uma autora que na verdade elabora uma teoria existencial, mas principalmente tô com problema para lembrar o nome das coisas hoje, mas principalmente que dialoga com dialética, com também epistemologia, mas enfim, uma autora tão ampla. E gente, coloquem lá no banco de pesquisas de tese e dissertações da CAPES, Simone de Beauvoir, é só feminismo. É válido, sim, é legal, a gente tem que falar sobre isso. Mas será que a filosofia feita por uma mulher, consequentemente, é feminista? Não estou fazendo uma crítica, eu só estou falando que, assim, a gente meio que pega e se acostuma a ver uma lógica de causalidade, né, nas coisas, assim. Então, por exemplo, primeiro respondendo a pergunta, né, eu não trabalho com a questão do feminismo e o antinatalismo, porque eu vim no mundo para falar de maneira crítica da moral, basicamente. Eu não tenho, assim, muito interesse em ir para questões que fujam da filosofia crítica da moral. Então, assim, ao meu ver, não cabe a mim discutir a questão do antinatalismo. Apesar de que, pro Cabreira, né, isso é importante. Eu poderia, no máximo, falaria a nível pessoal, sabe? Mas de defesa ou crítica, não tenho o menor interesse de entrar nesse tipo de ponto. E o que eu posso falar é sobre a minha vida, né? Eu vejo a minha vida em alguns momentos como algo realmente de sobrevivência. E talvez fosse melhor não ter nascido. Ao mesmo tempo que tem momentos em que eu digo, olha como a vida é boa e que prazer estar aqui e que privilégio. Então, eu não sou a melhor pessoa para adotar uma perspectiva, não. Da mesma forma que eu também não estou muito preocupada em debater se eu vou querer um dia ser mãe ou não, sei lá. Um dia eu penso sobre isso, não, sabe? Então, mas eu vejo que tudo em excesso, a gente estava falando até antes, né, Caio? Tudo em excesso é um problema, assim. Então,
O que eu acho interessante, geralmente, das teorias antinatalistas é que elas dialogam um pouco com a questão da ética animal, né? Só que é meio incoerente que, ao mesmo tempo que você está falando em ética animal, você está tendo uma perspectiva antinatalista junto com o debate. Mas eu até esqueci o nome daquele. Ele faleceu ano retrasado. Eu estava conversando com o Caio no outro dia. Ele tem um vídeo com o Júlio Cabreira. Deixa eu ver aqui. O professor lá acho da PUC. Deixa eu ver. Não, Cirne Lima? Oi? Cirne Lima, é isso que chama? Isso. Acho importante botar depois lá nos comentários o debate dele com o Cabreira. Porque o professor Lima, ele não vai concordar com. E eu sou muito mais favorável, assim, vou muito mais de encontro à perspectiva dele. Mas eu não quis trazer hoje porque ele é muito crítico de uma ética aristotélica que eu não tenho embasamento teórico algum para estar trazendo para um canal. Mas você tem diversas possibilidades dentro também da ética negativa, né? Então, o Cirne Lima, por exemplo, ele vai estar vindo mais do sentido, assim como eu, teórico, e de crítica, inclusive, a levar, radicalizar, a chegar às questões no seu limite, a ponto de argumentar em prol do antinatalismo, entende? Porque, assim, quando eu leio feministas, por exemplo, é sempre uma autora que primeiro é filósofa, né? Eu não tenho muita leitura de textos feministas, sabe? Que não sejam antes filosóficos. Porque, para falar a verdade, o feminismo, ele não é algo da filosofia. O feminismo é uma coisa própria, eu diria. Então, a gente tem o feminismo filosófico, a filosofia feminista, seja o que for. E quando eu trabalho com essas autoras, eu já dialoguei, sou formada para dialogar com essas questões. Entretanto, eu vejo o feminismo delas como consequência e não causa da argumentação como um todo, né? E da mesma forma que eu acho que o Cabreira, por exemplo, quando vem com a questão do antinatalismo, ele tá vindo mais no sentido de provocação, sabe? Porque a gente pode pensar na preservação do mundo, por exemplo, de duas formas. Realmente, se o ser humano deixar de existir, vai ser muito bom para o mundo, porque a gente só polui. Olha como é que tá a nossa floresta, olha o que a gente transformou o mundo. O ser humano, ele é tão superior que ele destrói tudo, até a si mesmo. E só que, ao mesmo tempo, que trágico, né? Se esse erro da evolução, se esse acaso, se esse milagre, não no sentido religioso, mas no sentido de se houver um Deus, ele mesmo ficaria surpreso do que ele criou, eu diria, entende? Né? Então, a vida é muito bonita. E se a gente vai falar, então, em preservar o mundo, não faz sentido eu preservar um mundo que não vai ter vida, né? Então, assim,
se eu for debater eventualmente com a questão do antinatalismo, vai ser mais nesse meio termo, assim. E sobre a questão de feminismo antinatalista, eu não tenho nem leitura para falar, sabe? Eu sei que a Simone de Beauvoir fala em... Obviamente eu sei, mas quando Simone de Beauvoir fala no sentido de crítica à maternidade, não é no sentido antinatalista. Ela só está falando que lá no mundo em que ela vive, naquele contexto, as mulheres que ela vê que estão sendo mães, elas estão se dando mal. Não é prescritivo, é descritivo, né? É tipo, você tá, deixa eu ver, numa situação de exceção ou emergencial, dar um conselho, só que isso aí não implica num dever ser também, né? É uma coisa circunstancial. Então, inclusive no final do Segundo Sexo, quando ela traz a questão, quando ela vai finalizando, né? Primeiro que eu acho importante colocar que ela sempre, nas entrevistas, sempre chamava o Sartre para participar do debate feminista e dizia que o ideal seria se os homens participassem do movimento também, apesar de entender que nesse movimento de início do feminismo, ele deveria estar afastado porque ainda se estava no contexto de opressão, né? Mas que o ideal seria esse muito mais. Ela é uma autora que vai muito mais para o aspecto da teoria queer do que do feminismo, na verdade. E ela vai descrevendo ao longo da obra, e você vai percebendo, né, com a leitura dos textos filosóficos como base, que a emergência é acabar com essa moral, com essa moral implícita e que vem desde a origem assim do mundo, colocando um ser em opressão a favor de outro. Então, para ela, tanto faz se a pessoa vai ser mãe ou não. O que importa é que ela não sofra por causa disso. Não seja determinada a fazer isso porque a sociedade acha que ela só pode fazer isso. A grande crítica aqui é que a mulher, por muito tempo, não pôde participar e nem fazer uso de sua liberdade porque ela era uma máquina de reprodução. Essa é a crítica original do feminismo. Mulher como máquina de reprodução, objeto sexual. Não tem nada a ver com o antinatalismo. Aí, se você tem algumas autoras que vão radicalizar depois, bom, nós temos em vários outros contextos também, né? Mas, basicamente, a Beauvoir está ali falando que se a gente acabar com essa lógica senhor-escravo, se tiver essa questão humanista, né, de não se falar mais nem em homem nem em mulher, porque a gente não precisa se definir. Ela tem a frase que nada nos defina, que nada nos limite, que a liberdade seja a nossa única ou própria substância, algo assim. Então, e ela até traz, se a criança vê os pais com as mesmas preocupações, mesmos direitos, mesmos deveres, blá, 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 ela vai crescer sendo diferente dessa lógica senhor escravo. Não vou dizer nem feminista, mas, ok, feminista. Então, ela chega ao ponto, assim, até de pensar numa ideia da sociedade como um todo, enquanto responsável pela criação, né? E não só uma outra figura. Porque, realmente, assim, parece meio estranho, né? Mas vê se alguém, hoje em dia ainda, vamos pensar no hoje, se eu me perguntaram essa semana na escola se eu era mãe, porque me atrasei.
Que mais? Você vai lá assumir uma carga, você é mãe? Porque se você for mãe, tem pouca chance de você conseguir um emprego. Ainda mais se você tiver um filho pequeno. E tá, e você consegue um emprego. Quem é que vai pagar a creche? E você vai conseguir uma creche? Vai ter vaga? Vai ser gratuito? Não vai ser? Então, assim, a sociedade é muito também, né, a favor da vida, desde que ela não seja. Não tenha que lidar com essa vida. Então, a Beauvoir, ela trabalha também nesse sentido, né? Que falta um pouco do que a gente poderia chamar de comunitarismo, né? De amor ao próximo, de empatia, de amar tanto a sua liberdade, a ponto de amar a liberdade dos outros também, né? No sentido de ver no outro a continuidade de mim, ver no mundo, na natureza, a continuidade de mim, não uma coisa diferente, nessa vibe. Então, assim, é assim também que eu me coloco, né? Não, eu jamais vou ir para um lado antinatalista ou qualquer ideia mais radical, porque meio que esgota toda a possibilidade, né, de prazer na vida mesmo. Desculpa a demora, assim, para responder, mas é que eu acho que é uma coisa muito ampla e as pessoas geralmente respondem de uma maneira muito sim ou não, sem trazer todas as questões que estão ali envolvidas, né? Muito obrigada, Rodrigo. Você tem que lembrar que eu sou uma feminista machista pelas críticas. Muito bom esse debate, é muito interessante. Valeu, Rodrigo. É isso, gente. Estamos a 1h30 já. Eu acho que você falou de vários assuntos, percorreu vários temas aí, e que bom que não tem um fechamento definitivo. Ficam questões abertas aí para serem trabalhadas. É que cada um dê a sua própria resposta, né? Já que a gente está a favor da liberdade. Com certeza. Adorei a conversa. Quiser dizer alguma última coisa aí, o Cabreira é realmente um autor muito importante. Espero que as pessoas conheçam mais também a partir dessa live aqui. Queria finalizar só agradecendo, né, o espaço. Cabreira, se um dia você ver esse vídeo, sou tua fã. Eu me vejo muito, assim, nessa... Queria expor isso também, né? Me vejo muito nesse lugar de alvo de críticas e não vejo isso como problema, porque realmente eu não vejo que a minha vida e minha teoria deva servir a outrem mais do que a mim mesma. Então, eu gosto tanto do debate que eu tô aqui mesmo para apanhar no debate. Eu quero que o pessoal se engaje para mostrar que eu tô errada e mostrar que o Cabreira tá errado, então. Mas acho que o importante é a gente estar se movimentando, né? Devorando Nietzsche. Vou ler, não conhecia, muito obrigada. Então é isso, assim, obrigada pro pessoal que teve também paciência, né, que não quis me crucificar no dia de hoje. E tem lá no meu Lattes um e-mail, é fácil achar. É só deixar as perguntas que eventualmente eu venho stalkear e fazer uma briga por comentário. Muito bom. E eu que agradeço a todo mundo que assistiu e fez perguntas. Lembrando que a live fica aí disponível, né, para depois quem quiser comentar. E especialmente a Beatriz Sóis, que veio hoje aqui apresentar, e adorei a conversa. Fiquem ligados aí nas próximas conversações. Boa noite aí.
todo mundo. Boa noite, gente.